Outro dia eu estava assistindo o vídeo de uma psicanalista e ela disse o seguinte: ninguém propriamente escolhe ninguém ou rejeita alguém. Mind blowing. Então, tem uns vídeos que a gente assiste, parece que aquilo expande o nosso pensamento de uma tal maneira que não tem como se deixar de pensar naquilo depois. E o que essa psicanalista estava dizendo é que o desejo, ele é uma estrutura inconsciente. Ninguém fabrica o que vai desejar, ninguém fabrica como vai desejar. É por isso que a gente vê por aí tanta gente em relações que, do nosso ponto de vista, a gente pensa assim: eu jamais entraria numa relação desse tipo. Mas não é porque a pessoa quis estar naquele relacionamento. O fato de eu desejar uma pessoa é uma construção que vai sendo feita no inconsciente. Nesse caso, eu tenho padrões que vão sendo definidos desde que eu sou criança. Então, se eu busco um relacionamento com uma pessoa que é mais dentro dos padrões da sociedade, ou o contrário, que é mais o tipo rebelde, que não se enquadra nos padrões, então não é porque eu escolhi propriamente, conscientemente, gostar dessa ou daquela outra maneira. Isso são construções que vão sendo feitas na minha cabeça desde que eu sou bem criança. Então é importante, do ponto de vista da saúde mental, a gente prestar atenção nisso. Eu gosto do outro, por quê que eu gosto do outro? O que me atrai no outro? O que me atrai no outro faz bem para mim? Eu posso estar buscando uma satisfação ou uma punição no relacionamento com o outro? São questões que, se eu fizer e me responder o mais honestamente possível, então eu vou estar entendendo melhor como que funciona o meu relacionamento. É claro que o relacionamento ele é construído a partir de estruturas do inconsciente, mas isso não quer dizer que você não possa identificar se uma coisa está te fazendo bem ou está te fazendo mal. Eu achei interessante esse questionamento da psicanalista, porque mesmo sendo uma construção involuntária, você pode tomar consciência disso e você pode analisar essa questão do fazer bem ou do fazer mal. A partir do momento que eu faço esses questionamentos e me respondo da forma mais honesta possível, então é possível eu me posicionar no relacionamento de forma a ter uma vida mais tranquila. E aí uma outra coisa que ela falou também que me deixou bastante pensativo foi essa questão da gente querer que o outro goste da gente. Pode acontecer de eu investir muito tempo numa relação ou numa potencial relação, investir um esforço muito grande e o outro realmente não ter interesse nessa relação, nesse relacionamento. E me chamou bastante atenção essa pontuação de que o fato do outro me aceitar ou me rejeitar não é nem uma opção do outro. Porque se essa aceitação ou rejeição é uma estrutura construída no inconsciente, muito provavelmente essa pessoa não vai saber por que ela gosta de mim ou por que ela não gosta de mim. Não é todo mundo que para se analisar, não é verdade? Já me aconteceu de eu ficar frustrado por estar gostando de alguém e não ser retribuído nesse desejo. E aí eu fiquei frustrado por me achar insuficiente para outra pessoa.
Será que o fato da outra pessoa não ter interesse por mim tem a ver comigo ou tem a ver com a própria pessoa? Será que eu não sou suficiente ou será que o que atrai a pessoa, a construção de ideal daquela pessoa, não tem a ver com o que eu represento? Aí esse entendimento do que seria essa construção de aceitação ou rejeição me levou a pensar em um outro aspecto. Será que a aceitação do outro, será que o outro me aceitar faz de mim uma pessoa melhor? Ou será, ou o contrário também, por que não? Será que se o outro me rejeitar, isso faz de mim menos do que eu sou? Se a construção de ideal do outro é uma construção feita de forma inconsciente, se o outro não escolhe propriamente o que ele vai gostar ou deixar de gostar, o que vai despertar o desejo dele. Então, se essa construção toda é um processo inconsciente, por que isso deveria afetar o meu modo de ser, o meu jeito de ser, só porque eu me identifico ou não com o ideal do outro? O que o outro deseja faz sentido alterar o que eu sou? Deixa eu trocar em miúdos aqui. Por exemplo, se eu tenho interesse numa pessoa e sei que ela fala 3 idiomas, que ela fala francês, alemão e italiano. O fato dela falar os 3 idiomas não quer dizer que se eu também falar os 3 idiomas, eu vou me tornar mais interessante para ela. Com certeza a gente vai poder se comunicar num outro idioma, mas até que ponto isso desperta o interesse do outro? De repente não é importante para o outro que eu fale 3 idiomas. Talvez a outra pessoa tenha aprendido os 3 idiomas por necessidade. Pode acontecer de eu investir um esforço no aprendizado desses 3 idiomas, esperando que isso vai despertar o interesse do outro, e aí no final das contas, esse investimento que eu fiz serviu só para eu aprender 3 idiomas, o que já é uma grande coisa. E aí o interesse por trás disso tudo, que seria despertar o interesse da outra pessoa, pode provocar uma frustração, porque não necessariamente a outra pessoa vai ter interesse nesse aspecto do meu eu, da minha personalidade. E aí eu fiquei pensando, as coisas que me colocam para baixo, os medos que eu tenho do que o outro vai pensar de mim, será que eu teria esses medos se eu entendesse como é construída essa estrutura do gostar? Será que eu teria esses medos se eu já entendesse como que é construída essa estrutura do interesse, do desejo ou da rejeição dentro de cada um? E aí vem uma outra pergunta. A partir do momento que eu identifico que essa dualidade de desejo e rejeição é uma construção inconsciente, então não seria interessante eu começar a olhar para o que eu rejeito em mim também? Geralmente, quando acontece de eu ficar deprimido ou insatisfeito com alguma coisa em mim, ou com baixa autoestima, qualquer coisa nesse sentido, será que eu estou me sentindo assim porque eu não estou satisfeito comigo ou porque eu acho que o outro pode não estar satisfeito comigo e isso se reflete na minha aceitação de mim mesmo? É como eu identifico o que não me satisfaz em mim. Como eu lido com isso? Será que eu tenho parado para olhar para mim mesmo e valorado o que eu sou? Colocado um valor nas minhas virtudes, nas coisas boas que tem em mim? E será que eu tenho avaliado isso da forma correta?
E qual seria essa forma correta? Essa forma correta é o que é padrão ou essa forma correta é o que me faz feliz? E quando eu encontro um probleminha, um defeito em mim, alguma coisa que não me deixa satisfeito, por exemplo, eu gostaria de falar inglês, mas eu não sei falar inglês. Qual é a minha atitude em relação a essa limitação? Eu tenho feito de fato alguma coisa para mudar isso, ou eu tenho colocado a culpa no sistema, ou eu tenho deixado para depois, ou eu tenho colocado sempre isso em segundo plano? Será que eu tenho encarado as coisas que não me deixam satisfeito comigo mesmo? E aí eu cheguei à conclusão de que é importante eu não varrer essa sujeirinha para baixo do tapete. Se eu olho para mim e identifico uma coisa que não me deixa satisfeito, eu tenho que pegar essa coisinha que não me deixa satisfeito e trabalhar isso. Essa atitude de pegar aquilo que não me deixa satisfeito comigo mesmo e varrer para debaixo do tapete, me torna uma pessoa melhor? Com certeza não. Com certeza isso vai ficar guardado ali embaixo do tapete até que chega uma hora que não cabe mais sujeirinha embaixo do tapete. Então eu cheguei à conclusão de que é melhor eu já pegar essa coisinha que me incomoda e trabalhar isso da melhor maneira possível. Parar de deixar para resolver isso depois. E aí vem um outro questionamento. Como que eu vou trabalhar essa coisa que não me deixa satisfeito e me tornar melhor nesse sentido? Vai ser fazendo um curso, vai ser sendo autodidata, procurando me informar nas várias fontes que tem disponíveis hoje em dia, vai ser procurando um professor particular, vai ser procurando um terapeuta, fazer uma terapia, vai ser conversando com algum amigo que possa me ajudar de alguma forma. Então, caminhos tem vários. Quando eu identifico que eu tenho um problema, automaticamente eu já identifico como resolver o problema. E aí, a partir do momento que eu identifiquei alguma coisinha que não me deixa satisfeito comigo mesmo, então eu já posso começar a trabalhar para eu melhorar naquele aspecto, para eu me tornar melhor naquele sentido, para eu desenvolver alguma habilidade ou me comportar de alguma maneira que me deixe mais tranquilo, que me deixe mais feliz comigo mesmo. Tem algumas pessoas que quando você fala assim, faz terapia que vai te ajudar, aí a pessoa já coloca uma barreira de entendimento ali, porque por muito tempo e por muitas pessoas foi entendido que quem faz terapia é porque não dá conta de lidar com os próprios problemas sozinhos. Pode ser que não, e se for dessa forma, qual que é o problema em procurar ajuda? Por que não procurar um terapeuta que possa me ajudar a me tornar uma pessoa melhor? Por medo do que os outros vão falar? Por medo dos outros saberem, descobrirem que eu estou fazendo terapia? Até que ponto eu devo essa satisfação para o outro? E até que ponto eu vou deixar de procurar ajuda para resolver uma coisa que me incomoda por causa do que o outro vai pensar? Eu vou deixar o link para esse vídeo que eu falei dessa psicanalista, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu recomendo que você dê uma olhada lá, porque inclusive ela tem outros vídeos muito interessantes, que falam muito dessa construção do que a gente é. E os vídeos dela mostram ângulos que talvez a gente ainda não tinha percebido e que podem começar a fazer a gente se enxergar de outra forma. Dá uma olhada lá. Mas aí voltando à questão da rejeição e aceitação por parte do outro. Partindo do princípio que essa estrutura de desejo é construída no inconsciente, é construída de forma inconsciente, então no nosso inconsciente vai toda a nossa experiência de vida ser armazenada ali.
voluntária e involuntariamente. Às vezes você até nem quer lembrar de uma coisa, mas aquilo fica registrado lá. Então tudo isso que acontece na sua vida, seus prazeres, seus traumas, suas experiências, as pessoas com quem você conviveu, tudo isso vai fazer parte dessa formação da estrutura do desejo. Você concorda comigo que não tem como você modificar essa estrutura, já que ela vem sendo construída desde que a outra pessoa provavelmente estava na barriga da mãe? Tem pesquisadores que dizem que o nosso inconsciente já começa a gravar registros desde que a gente está na barriga da mãe da gente. Tem uma amiga minha, ela é terapeuta e ela trabalha com constelação familiar. E ela estava me explicando mais ou menos por alto como que funciona essa terapia. E aí ela estava me dizendo o seguinte: o princípio, a grosso modo, se eu falar alguma bobagem aqui para quem lida com esse tipo de terapia, pode me chamar a atenção aqui embaixo que eu vou aprender um pouco mais. Quando eu me proponho a fazer essa terapia, então eu começo a revisitar a minha história de agora para trás. Então eu começo a ver a minha história, o meu relacionamento com os meus pais, com os meus irmãos, e aí eu começo a revisitar as histórias que os meus pais contaram do relacionamento deles com os meus avós. E quanto mais longe eu chegar nessa cadeia, talvez mais eficiente seja o entendimento. E eu achei super interessante porque a gente tem essa tendência de repetir as coisas que deram errado lá atrás. Claro que a gente tem a tendência de repetir o que deu certo também. Mas muitas das coisas que a gente considera um problema hoje, será que eu realmente considero isso um problema? Ou será que isso vem sendo passado de geração em geração e eu simplesmente estou reproduzindo esse comportamento? Eu estou simplesmente espelhando o que era um problema para os meus antepassados. Eu achei bem interessante. Vou procurar saber mais desse tipo de terapia. O fato é que, a partir do momento que eu entendi que a rejeição ou aceitação do outro em relação a mim não é uma coisa que está sob o meu controle, como que isso vai afetar a minha vida de agora para frente? Uma coisa ficou bem claro para mim. Não tem como eu alterar a estrutura desejante do outro para que ele goste mais de mim. E aí, eu entender que o outro me aceitar ou não me aceitar não é uma coisa que depende necessariamente do que eu faço, mas de uma estrutura desejante que é construída dentro da cabeça dele e que eu tenho muito pouco para fazer para alterar essa condição, essa estrutura, meio que dá uma paz de espírito, porque se você não for aceito, ou se você for aceito, isso já vai vir com o que você é. Isso já vai vir com o que você construiu até agora. Porque o que o outro rejeita ou aceita em mim é problema do outro. É um problema exclusivamente do outro. E talvez ele nem saiba disso. Então, se talvez ele nem saiba disso, como é que eu vou poder tentar alterar essa rejeição se isso está dentro do outro? E aí, entendendo esse raciocínio de como que funciona a aceitação ou a rejeição do outro a meu respeito, eu enxergo que é mais inteligente eu investir o meu tempo, a minha energia, o meu esforço em coisas que eu sei que me tornam melhor e deixar um pouco a opinião do outro a meu respeito de lado. Não me preocupar tanto em ser aceito ou ser entendido
ou ser amado, porque isso vai acontecer naturalmente, vindo do outro, da forma que o outro entende, da forma que o outro construiu, da forma que o outro identifica. Vamos buscar ser uma pessoa melhor então. Vamos buscar então identificar aquilo que a gente acha que é bom, melhorar na gente esses aspectos do que a gente identifica que é bom e deixar que o outro se aproxime ou não de uma forma mais tranquila, menos estressante, menos angustiante. Vamos deixar isso correr mais suave. Combinado? Então tá bom. Tchau!